Olá, saudações a você que está aqui no Conversando com o Mago. Depois de um longo tempo sem publicações aqui nesse subcapítulo, nós vamos fazer um Conversando com o Mago hoje falando a respeito de desapego. Aí você pode perguntar assim, a princípio, o que poderia ter a ver o desapego com essas questões envolvendo magia, por exemplo, Na verdade tem tudo a ver, porque o apego que as pessoas têm, seja por uma outra pessoa, seja por um objeto, por uma situação, enfim, isso sim se constitui num atraso espiritual para ela, ou agora mesmo ou em algum momento. Por exemplo, nós que lidamos com a magia, nós somos constantemente procurados por pessoas que têm um apego muito grande por uma outra pessoa e não se conformam que isso não seja correspondido. Então, a princípio, o que essa pessoa quer? Ela quer que se faça alguma coisa que garanta que aquela outra pessoa vai ser dela de qualquer jeito, ou então que essa pessoa seja anulada, ou seja, se não vai ser meu, não vai ser de mais ninguém. Uma política de terra arrasada, Se não for meu, então não vai ser de ninguém. E a mesma coisa com situações, sabe? Ou isso vem pra mim ou não vai ficar com ninguém. Muito bem. O apego, o Siddhartha Gautama, o Buda, nas suas 4 nobres verdades, ele falava que o apego é a raiz de todos os males que o homem enfrenta, porque é o seu desejo de possuir alguma coisa ou de manter alguma coisa que faz com que você fique ali com aquela âncora impedindo que você avance espiritualmente. E acontece também que no próprio Tao Te Ching tem uma passagem que fala também do apego, que é muito interessante essa passagem. Essa passagem diz o seguinte: o que me torna passível de sofrer grandes males é possuir um corpo que eu considero meu. Mas se eu não possuísse tal corpo, que mal poderia suceder-me? Então vejamos o seguinte: as pessoas sofrem porque elas têm coisas que elas consideram suas, e o próprio sentimento de perda, a sensação de perda ou a certeza de que aquilo será perdido eventualmente, lhes causa sofrimento. O sofrimento é uma das âncoras que impede o seu progresso espiritual. Daí o desapego estar associado dentro desses capítulos aqui do Conversando com o Mago. Que de fato aquilo segura você no lugar, você às vezes está até antecipando uma situação que ainda não ocorreu, você sabe que vai perder determinada coisa e aquilo já agora faz com que você já não saia do lugar. Às vezes é pior ainda quando se trata de uma coisa que você já perdeu, portanto algo que já não tem mais uma solução, e mesmo assim aquilo ainda tem força bastante para fazer com que você fique preso onde está. Talvez, dentro do contexto humano, a perda mais significativa seja a de um ente querido. E ocorre que quando nós fazemos uma força mental atraindo ou tentando reviver a presença daquele ente que já não está mais conosco, nós atrasamos o nosso progresso e o progresso do ente que se foi. Esse ente em questão não precisa ser necessariamente humano, às vezes acontece com um animal também, mas aqui nós estamos nos atendo ao ente humano. Olha, vou explicar uma coisa para você. Se você tem um parente falecido, você não precisa negar a existência daquela pessoa, por exemplo, retirando as fotos da pessoa que você tem ali num porta-retrato, num quadro, uma coisa assim. Não é preciso chegar a esse ponto. Mas o que você não pode fazer é tornar aquilo um altar. Eu encontrei uma coisa dessas. Uma família me chamou para ver o que eu podia fazer num caso ali em que a pessoa estava supostamente sob uma perturbação mental em função de uma perda recente. E, bom, de fato a pessoa estava com a perturbação mental, mas não era por ação de algum obsessor ou coisa que o valha. Ela estava realmente transtornada com a perda, no caso do pai. Mas eu vi uma coisa que a família estava fazendo ali, que era até pior do que isso. Eles tinham um quarto nessa casa que eles fizeram ali uma espécie de galeria dos entes falecidos. Então eu tinha foto de todo mundo que faleceu na família ali nessa sala e umas velas acesas, sabe? E uns terços, rosários ali, colocavam assim, uns copos d'água
por ali também. Eles estavam cultuando aquelas pessoas falecidas. Depois eles me disseram que aquilo fazia parte de uma instrução japonesa do culto aos antepassados. Disse, olha, isso na cultura japonesa até pode ser que funcione, porque a atitude mental deles é outra. Aqui, isso aqui funciona como intenção mágica e você está ancorando essas pessoas. Provavelmente algumas delas estão muito ansiosas para sair daqui e não podem, porque você as está como que prendendo ali. Você põe a figura da pessoa ali, você põe ali incensos, você põe velas e água e outras coisas ali, e no entanto você não está deixando ir embora, tá? E às vezes aquela pessoa ela precisa ir embora, mas ela fica constrangida de ir sabendo que tem alguém ali que está precisando dela. Isso é terrível. Só para constar, às vezes isso acontece envolvendo animais também. O animal, quando falece, ele praticamente, de imediato, ele já se desliga e segue para o plano dele lá. A não ser nos casos em que o seu tutor, que eu não falo o dono dele, né? Não é o dono do animal, é o seu tutor, né? O seu tutor está tão assim, transtornado que não o deixa ir. Fica lá lamentando e chorando e como querendo que o animal volte, e ele capta esse sentimento e de fato tenta voltar, ao mesmo tempo que ele sente uma atração irresistível em seguir o caminho lá para o seu plano, mas ele fica dividido, então ele está no meio do caminho. Você, nesse caso, condena o seu animalzinho de estimação a uma espécie de, não um umbral, mas um intramundos, porque ele fica dividido ali entre ir embora e ficar aqui com o dono que lamenta tanto a perda, né? Enfim, não faça isso, tá? Você deixa que ele vá. Imediatamente ele já vai para o plano dele lá, porque ele não tem esses problemas que nós temos, né? De ir para um umbral e auto-julgamentos e coisas assim. Eles não estão sujeitos a isso, tá? Os animais não têm essas etapas, eles vão direto, a não ser que você o impeça, né? Se você impedi-lo, ele não vai. Então, retomando, aprenda a se desapegar. Não é só das pessoas, dos animais, né, das coisas. Você não pode ter a sua vida girando em torno de alguma coisa, de um objeto, por exemplo, né? Essas pessoas que cultuam o dinheiro, né, e vivem em função daquilo, de maneira que se perder o dinheiro a vida dela acabou. Tem pessoas assim, tá? As pessoas vivem em função de acumular dinheiro, por exemplo. Tinha uma frase que falava assim, que uma vez eu conheci um homem que era tão pobre, tão miseravelmente pobre, que quando ele morreu, só o que ele tinha era dinheiro. Aí você entende o que ele quer dizer essa frase. Então, vamos nos desapegar. Nós não podemos deixar que uma coisa, quase sempre uma coisa física, nos prenda aqui nesse plano, nos prenda à matéria. As coisas que já aconteceram, você não tem mais como consertá-las. Tá? Não tem como consertá-las, já aconteceram, tá? As coisas que ainda vão acontecer, elas são inevitáveis, elas vão acontecer. Essas pessoas, eventualmente você vai perdê-las, ou também, eventualmente, elas vão perder você. Haverá perda, mas supondo que você vá perdê-las antes, você sabe que isso é inevitável. Então, por que você vai ficar se martirizando já daqui e se martirizar mais ainda quando acontecer o inevitável? O que a gente faz é viver intensamente o momento agora com essas pessoas. Então, você sabe que vai perder o seu pai ali adiante, porque já está doente, alguma coisa assim. Não fique se martirizando agora, porque a perda será inevitável. E também não vá entrar em desespero depois que acontecer, porque também é uma coisa inevitável. Mas viva intensamente. Se você nunca disse que o ama, diga agora. Não adianta você dizer para a pessoa depois que ela já foi que você a ama. É como essas homenagens póstumas, né? Aí morreu determinado artista, uma personalidade qualquer, faleceu. Aí começam aquelas homenagens. Olha, eu tenho certeza que essa pessoa adoraria essas homenagens quando estava viva. Que agora, né? Se conceder títulos e coisas assim a alguém que já faleceu, é uma coisa assim, meio que para ela já não faz muita diferença isso, né? Então você desapegue-se. Você não fique antecipando uma coisa que ainda não aconteceu e nem tampouco se prendendo ao passado em função de uma coisa que já ocorreu.
aí você começa a ter uma possibilidade maior de ascensão espiritual. Porque essas coisas do apego seguram você na Terra, como eu falei, elas são referidas na literatura esotérica como âncoras, sabe? As suas âncoras prendem você aqui, sabe? Tem várias âncoras, uma delas é essa, né? O apego. Você também tem um ressentimento, né? A mágoa, sabe? Que fica também prendendo você aqui, mas aqui estamos falando especificamente do apego. Então, desapegue-se. Tudo que você tem é emprestado, nada pertence a você, só o seu conhecimento. Só o que você adquiriu, né, por conta da sua experiência, por conta do seu conhecimento, só isso pertence de fato a você. Essas coisas materiais todas, isso tudo é emprestado. Você vai embora, você não vai levar nada disso. Sabe? Como alguém falou uma vez, ó, caixão não tem gaveta, você não vai levar nada disso. Então fica se apegando a essas coisas. Você faça isso e você vai ver que a sua vida vai ser bem mais proveitosa. Vai ser bem melhor. Logo nós vamos voltar com outro vídeo aqui. Então eu agradeço muito, imensamente, a paciência que vocês todos tiveram em aguardar a produção desses novos vídeos, né, nessa nossa nova etapa, a persistência de vocês, né, porque vocês não desistiram, vocês permaneceram inscritos, né, no canal. Então eu agradeço e vou retribuir. Então, olha, muitíssimo obrigado. Quem quiser se inscrever lá na nossa lista de discussões, né, na lista Magos, Bom, eu deixo as instruções ali na descrição do vídeo depois, tá? Ou você me escreve, daniel@danieldeavila.com. Aí eu explico para você como é que você se inscreve lá na lista Magos, que é uma lista de discussões. O nome é Magos, mas lá não tem só magos inscritos, tá? Baixa isso. É o nome da lista só, tá? É uma lista de discussões esotéricas. Nós conversamos sobre essas coisas. Então eu agradeço imensamente a sua paciência. Muitíssimo obrigado por ter se mantido inscrito no canal. Daqui a pouco nós voltamos com mais um vídeo. Eu sou o Mago Daniel de Ávila. Muitíssimo obrigado pela sua atenção. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Vida e vitória.